Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. A partir de agora, JD1 no ar, comigo Wesley Paiva e as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir agora os principais destaques desta segunda. Destaques do dia. 2023 é marcado por medidas do governo do estado para aliviar o bolso da população. Criança de 11 anos morre em acidente de trânsito provocado pela própria mãe. Ministério da Justiça reforça medidas para combater o mosquito da dengue. Mina da Braskem se rompe em Maceió. Lei amplia o direito de todas as mulheres a contarem com acompanhamento durante consultas, exames e procedimentos médicos na rede pública e privada durante todo o atendimento. E o segundo grupo de brasileiros retirados da faixa de Gaza chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta segunda-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, uma área de baixa pressão próxima ao estado de São Paulo deve manter ainda as instabilidades sobre boa parte do sudeste do Brasil. Então chove forte no território paulista, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. O alerta é de temporais, é chuva volumosa que vem com rajadas de vento, descargas elétricas e potencial de transtornos, porque o volume acumulado é tão expressivo que pode ocasionar alagamentos, enchentes, até mesmo deslizamentos de terra em algumas áreas da Costa Verde do Rio de Janeiro. Boa parte do centro-oeste do Brasil, áreas do nordeste e também do norte devem ter pancadas isoladas ao longo da segunda-feira. O sol intercala ainda esses períodos de chuva. Na metade oeste do Rio Grande do Sul, áreas do norte de Minas Gerais, Espírito Santo, boa parte do sertão nordestino e da costa leste do Nordeste, tempo firme prevalece com pouca nebulosidade. No sul do Brasil, o território do Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, por exemplo, ainda tem condição de chuva, mas de maneira muito menos significativa nesta segunda. As temperaturas em Porto Alegre não passam da casa dos 26 graus de máxima e no Rio de Janeiro volta a esquentar, 30 graus previstos para o meio da tarde da segunda. Na metade norte do Brasil, o calorão no meio da tarde continua. As temperaturas passam facilmente da casa dos 30 graus. Em Cuiabá, por exemplo, máxima de 33 e 31 em Manaus. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem a cotação do mercado agropecuário. Começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado em R$ 224. Já a arroba da vaca gorda cotado a R$ 210. Enquanto o milho seco saca 60 quilos no dia de hoje cotado a R$ 47. Já a soja em grão, saca 60 quilos, hoje cotado a R$ 128. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Segundo dados do IBGE, no terceiro trimestre de 2023, o abate de bovino aumentou 12,2%, o de suíno cresceu 0,5% e o de frango subiu 3,2%, ante o mesmo período de 2022. Já na comparação com o segundo trimestre deste ano, o abate de bovino teve um aumento de 5,5%, o de suíno 2,9% e o de frango 1,4%. Em relação aos bovinos e aos suínos, chegou-se a um novo recorde da série histórica, iniciada em 1997. Ao todo foram abatidas 14,62 milhões de cabeças de suíno e 8,93 milhões de cabeças de bovino. Essas informações partem do IBGE. JD1 no ar. Notícias. Época de chuvas e altas temperaturas, período em que precisamos redobrar os cuidados contra o mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya. E com o aumento de mais de 15% nos casos da doença, na comparação com o mesmo período do ano passado, o Ministério da Saúde reforça as medidas para combater o Aedes aegypti. Vão ser investidos R$ 256 milhões para ações nos estados e municípios. O Ministério também está acelerando os processos para colocar à disposição uma vacina contra a doença no SUS. A reportagem é de Luana Karen. Nem só de sol e calor vive o verão. A previsão para a estação mais quente do ano inclui também um personagem indesejado.
Mas a preparação para combater o vilão dessa história já começou. Todo mundo tem que estar junto e fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O servidor público Jonathan Matheus Rodrigues Pinheiro, de Chapuri, no Acre, sabe bem da importância de combater o mosquito da dengue. Há 5 dias, ele enfrenta os sintomas da doença. Dor no corpo, nas articulações, dor de cabeça, febre, esses sintomas aí. Geralmente, o Aedes aegypti está dentro de casa ou nos arredores. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 74,8% dos casos, os criadouros do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya estão nos domicílios. Por isso, entre as medidas de prevenção, está o fortalecimento da vigilância para o controle do mosquito, com um repasse de R$256 milhões para estados e municípios. Como explica a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Eu destaco o fortalecimento da vigilância, controle de vetores. Desse total, nós vamos estar destinando uma parcela única já agora de R$111,5 milhões. O Ministério da Saúde também montou uma sala nacional de arboviroses. O local vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com a função de monitorar doenças transmitidas principalmente por mosquitos. O combate à dengue deve ganhar em breve mais um aliado. É a vacina Qdenga, que já tem um parecer inicial favorável da comissão responsável por incorporar novas tecnologias no SUS. Até o dia 17 de dezembro, a população pode participar da consulta pública sobre o assunto. Esse é um passo obrigatório para o parecer final da Conitec e inclusão da vacina no calendário nacional de imunizações. Em 2023, houve aumento de 15,8% no número de casos prováveis de dengue no país em comparação com 2022. As ocorrências passaram de 1.300.000 para 1.600.000 casos. O número de mortos pela doença subiu de 999 em 2022 para 1.053 em 2023. Reportagem Luana Karen. JD1 no ar. JD1 no ar. E 2023 é marcado por medidas do governo do estado para aliviar o bolso da população. Mato Grosso do Sul termina 2023 com saldo positivo em relação à redução de custos para a população. As diminuições de tributos para diversos setores impactaram o preço da cesta básica. Outro ponto positivo foi a manutenção da menor alíquota de ICMS do país. Os resultados dessas e outras iniciativas por parte do Executivo Estadual foram a queda e o congelamento de impostos. Em maio, o governo do estado lançou um pacote de redução e isenção de tributos para vários produtos. Um deles foi a erva mate, barateando assim o nosso tereré, bebida típica de Mato Grosso do Sul. As desonerações também causaram impactos benéficos aos pequenos e médios empreendedores, o que colaborou ainda mais para a dinamização da economia. Outra ação do governo foi a redução do ICMS do gás natural veicular de 17% para 12%, além da isenção do IPVA para veículos leves e de carga movidos a gás. E as medidas para aliviar o bolso da população não param. Nesta semana, o governo do estado encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa propondo a redução das taxas cobradas pelos cartórios para a escrituração de imóveis. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. Da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar.
A indígena Karine Ferreira, de 16 anos, foi encontrada morta a facadas e estuprada pelo companheiro na aldeia Jaguapiru, na região de Dourados. Lideranças indígenas encontraram o corpo da garota e, além dos sinais de abuso, o autor deixou as vísceras da vítima expostas. Cleiton Benites Gomes, de 19 anos, foi detido pela liderança indígena e pela polícia militar horas após o crime. Ele confessou ter matado a adolescente e, para a polícia, informou que o que motivou o crime foi a namorada dizer que o irmão dele era mais gostoso. Ele, no entanto, informou que não se lembra de detalhes do crime, pois estava embriagado. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio em Dourados. Ainda na madrugada de domingo, Sofia dos Santos Siqueira, de apenas 11 anos, morreu em um acidente de trânsito na Vila Albuquerque, em Campo Grande. Segundo apurado pela reportagem, o veículo Fiat Uno, dirigido pela mãe da menina, trafegava pela Avenida Dr. Olavo Vilela de Andrade, no sentido leste-oeste, quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Sofia foi removida do carro por testemunhas e os bombeiros fizeram manobras de ressuscitação por cerca de 1 hora, mas a criança não resistiu. A Escola Municipal Brígida Ferraz Foz de Campo Grande emitiu uma nota de pesar pela aluna e as aulas foram suspensas nesta segunda-feira em homenagem a Sofia dos Santos. Após dias de afundamento, a mina 18 da Braskem se rompeu no domingo por volta das 13h15 em Maceió, no horário de Alagoas. Ao menos 3 bairros da capital alagoana tiveram que ser completamente evacuados desde 2020 devido aos tremores resultantes de anos de exploração de salgema na cidade. O nível do solo baixou 2,35 metros até o momento do rompimento sob a Lagoa Mundaú. Devido ao risco de colapso que era iminente, toda a região já estava desocupada e a Defesa Civil segue acompanhando a evolução do afundamento da mina em Maceió. O segundo grupo de brasileiros e parentes palestinos retirados da faixa de Gaza pelo Itamaraty chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira. No total, 48 pessoas foram retiradas do território, que é cenário de uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O grupo de 48 pessoas foi liberado no sábado e o voo partiu do Cairo, no Egito, na noite de domingo, chegando ao Brasil na madrugada desta segunda-feira. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Mato Grosso do Sul continua com o planejamento estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Com o apoio do Senar MS e da FamaSul, o estado teve a sua última vacinação no ano passado e aguarda a certificação da Organização Mundial de Saúde Animal para se tornar uma área livre de aftosa sem vacinação. Os fóruns do PINEFA, realizados anualmente, são uma das agendas que fazem parte do cronograma do Comitê Gestor Estadual. Esta é mais uma ação do Senar MS em prol do desenvolvimento do agro. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Uma lei federal ampliou o direito de todas as mulheres a contarem com acompanhante durante a realização de consultas, exames e procedimentos médicos na rede pública e privada durante todo o atendimento. Saiba agora o que mudou na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Uma nova lei garante que todas as mulheres possam contar com um acompanhante em consultas, exames e procedimentos realizados em instituições públicas ou privadas durante todo o período de atendimento, sem necessidade de aviso prévio. E esse direito deve ser mantido em local visível em unidades de saúde de todo o país. Antes, a lei garantia acompanhante apenas durante o trabalho de parto na rede pública.
um avanço importante na avaliação do secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço. Essa lei traz uma série de novas possibilidades de situações em que é necessário que a mulher tenha o acompanhante, demonstra a preocupação do Estado brasileiro com relação a uma possível situação de vulnerabilidade dessas mulheres que são atendidas nos serviços de saúde. Nos centros cirúrgicos ou unidades de terapia intensiva com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, devidamente justificadas pelo corpo clínico, o acompanhante deverá ser um profissional de saúde. Ainda de acordo com a lei, em caso de procedimentos que precisem de sedação, se a mulher não indicar acompanhante, fica a cargo da unidade de saúde indicar alguém para acompanhá-la, de preferência uma profissional de saúde do sexo feminino e sem custo adicional. E em urgências ou emergências, os profissionais ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e vida da paciente. Reportagem Luciana Colares de Holanda. JD1 no ar. JD1 no ar. O governo do estado anuncia investimentos em Sidrolândia, como informa o repórter Cleiton Salles. O governador Eduardo Riedel participou do lançamento da programação comemorativa do aniversário de Sidrolândia. No evento intitulado Realiza Sidrolândia, foram assinados convênios que vão dar continuidade ao desenvolvimento do município. Os recursos somam 17 milhões e meio de reais. Eduardo Riedel destacou as ações realizadas e que ganharão mais incentivos do governo estadual. Vir aqui em Sidrolândia hoje poder assinar esse convênio de 17 milhões e meio para continuar a melhoria da infraestrutura na cidade. Estamos falando de recap, pavimentação, saúde, promúsica da segurança pública para a mulher. São ações importantes, esporte, a arenia, os assentamentos, aqui todas as rodovias estão sendo feitas em Sidrolândia. Então tudo isso nos dá um sentimento de dever cumprido, mas acima de tudo, esse orgulho que a gente tem de ver esse município despontando, crescendo, se desenvolvendo, atraindo indústrias, como nós estamos vendo aqui agora, em Pasa, que lá no primeiro semestre, numa longa conversa em São Paulo com os proprietários, a gente conseguiu bater o martelo para a vinda aqui para Sidrolândia, depois anunciamos para a prefeita, para os vereadores. Então a gente está vendo o crescimento desse estado e Sidrolândia protagoniza esse movimento que é do Mato Grosso do Sul. Ainda no evento também foi assinado o termo de cooperação para a criação do programa Mulher Segura. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar e a Prefeitura de Sidrolândia. Além do governador Eduardo Riedel, o Realiza Sidrolândia contou com as participações dos secretários Hélio Pelufo e Eduardo Rocha, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, da senadora Tereza Cristina e da primeira-dama Mônica Riedel. JD1 no ar. Esporte. Da nossa central esportiva, o repórter Tininho Almeida tem as últimas notícias do futebol sul-mato-grossense. Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023, do terrão para o gramado. Portuguesa é campeã da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023. A Portuguesa encerra o ano do retorno ao futebol profissional da melhor forma possível, conquistando o título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023. A Lusa de Campo Grande venceu o Corumbaense por 3-0 na tarde deste domingo na decisão da segunda divisão estadual. No estádio Soteiro Zarate, em Sidrolândia, Coruja abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Luan marcou o segundo aos 8 minutos do segundo tempo e Gabriel fechou a conta nos acréscimos aos 47 minutos. A Lusa e o Corumbaense já tinham garantido, junto com o Náutico, o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense. Abre aspas para Glauber Caldas. Foi muito trabalho, muito mais trabalho do que muita gente imaginou. Mas a gente confiava muito no que a gente planejou, no que a gente construiu. Claro que não foi fácil, escutamos muitos rótulos que não é verdade, mas a gente trabalhou na nossa, fez de sol a sol, de chuva a chuva. Com certeza os meninos mereceram, tem muitos profissionais aqui no clube, um clube que está começando. Existem falhas que vão ser sanadas na próxima temporada. Isso é o nosso compromisso, mas os meninos merecem. Acho que a campanha fala por si só. Melhor ataque, vitória, incontestável. Fecha aspas para Glauber Caldas. E o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A de 2024 começa em 21 de janeiro. O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol da Série A 2024 tem data para começar.
21 de janeiro. Os detalhes da competição e a tabela completa foram divulgados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, em reunião do Conselho Arbitral na terça-feira passada, dia 5. Foram chamados para a reunião representantes dos 7 times remanescentes deste ano e dos 3 que subiram da Série B, Portuguesa, Corumbaense e Náutico. Estes ocupam as vagas dos 2 rebaixados, Comercial e Operário de Carapó, e da SERC, que abandonou a competição. O formato de disputa permanece praticamente o mesmo, equipes divididas em 2 grupos em que todos se enfrentam. No grupo A, Costa Rica, Operário de Campo Grande, Coxim, Portuguesa de Campo Grande e Náutico. No grupo B, Dourados, Aquidauanense, Novo de Sidrolândia, Iviema e Corumbaense. Após o turno e retorno, os 2 últimos colocados de cada grupo são rebaixados e os demais avançam para o mata-mata, quartas de final, semifinal. Os jogos da decisão estão marcados para 14 e 21 de abril. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um esforço concentrado do plenário para a votação de mais 20 autoridades, entre elas as indicações para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um esforço concentrado para a votação de 26 autoridades, entre elas embaixadores e diretores do Banco Central. Após sabatina na quarta-feira, deverão ser incluídas na pauta do plenário as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Também está na pauta a regulamentação das apostas esportivas, que conta com o voto contrário da oposição, como destacou o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Existe uma doença chamada ludopatia, que é o vício de jogos. Então nós precisamos discutir muito mais amplamente que com essa ação arrecadatória desse desgoverno que quer taxar tudo, quer regulamentar tudo para taxar aumento de imposto. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, confirmou para quinta-feira uma sessão conjunta para a apreciação de 39 vetos. Mas a equipe econômica não quer a votação do que reduziu impostos da folha de pagamento. O da desoneração não tranca a pauta. Está sendo buscado um entendimento com o Ministério da Fazenda, que está sendo presidido esse entendimento pelo ministro Haddad. Também estão na pauta do Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o Plano Plurianual e pedidos de liberação de créditos. O plenário da Câmara aprovou um pacote de 14 projetos voltados para combater a violência contra as mulheres e assegurar direitos. A reportagem é de Antônio Vital. 14 projetos selecionados pela bancada feminina da Câmara foram aprovados pelo plenário em um mutirão de 2 dias de votações, que envolveu acordo entre os diversos partidos. A maioria trata do combate à violência, principalmente sexual e doméstica, mas foram aprovados também projetos relativos à saúde e outros direitos da mulher. Um dos projetos aprovados aumenta as penas para diversos crimes sexuais, como estupro de vulnerável, ou seja, violência cometida contra menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. De acordo com a proposta, a pena para esse crime passa de prisão de 8 a 15 anos para 12 a 20 anos. Se o estupro resultar na morte da vítima, a pena mínima passa de 12 para 20 anos de prisão, mantida a pena máxima de 30 anos. Já o crime de divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo vulnerável passa de 1 a 5 para 4 a 8 anos de prisão. O projeto também aumenta a pena por importunação sexual de 1 a 5 anos para 4 a 8 anos. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Wanhapi, do PL do Amapá, e contou com parecer favorável da deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que defendeu o agravamento das penas. Eu sei muito bem o que é ver uma mãe chorando pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua mãe, pelo seu irmão, porque criminosos são tratados como reis nesse país. Também foi aprovado o projeto que aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar ou divulgar cenas íntimas de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. De acordo com a proposta, a pena para quem fizer isso passa de 6 meses a 1 ano de prisão para 1 a 4 anos. Estará sujeito à mesma pena quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em alguma dessas situações. O texto contou com parecer favorável da relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O parecer foi lido em plenário pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que comemorou a aprovação. O principal
principal, o combate à violência contra as mulheres em todos os ambientes, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, físico. Esse plenário está dando um exemplo da sociedade que a gente quer construir, uma sociedade mais justa e igualitária. Foi aprovado ainda o projeto que obriga a Polícia Civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do documento é informar o Ministério Público e a Justiça a respeito do grau de risco da mulher. Hoje, o documento não é obrigatório. Outro projeto aprovado prevê que o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino. A proposta se refere ao atendimento realizado no hospital, posto de saúde ou no Instituto Médico Legal. Mas o plenário aprovou também projetos relativos à saúde e outros direitos das mulheres. Um deles deixa claro que a guarda temporária da criança durante o período de amamentação é da mãe, mesmo nos casos de separação do casal, quando não houver acordo. O projeto foi apresentado pela deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, e teve o parecer favorável da relatora, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco. A medida foi defendida por deputadas de vários partidos, como Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E nós estamos, neste projeto, assegurando o direito da mulher de exercer a maternagem durante o período de amamentação de seus filhos e filhas, que ela tenha a guarda. Se houver qualquer litígio, qualquer discussão, que não reste qualquer dúvida que durante o período da amamentação a guarda está com as mulheres. Outro projeto aprovado cria um programa de assistência multidisciplinar para mulheres usuárias e dependentes de álcool no Sistema Único de Saúde. A proposta, apresentada pelo deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, teve parecer favorável da relatora, a deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro. Todos os projetos aprovados seguiram para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JDU no ar de hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Senar MS. Para ouvir novamente essa edição em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa segunda, uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando vidas.